Proposta de reforma da Previdência chega ao Congresso Nacional. Senadores aprovam o bloqueio de bens de acusados de terrorismo e a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas. E Comissão de Constituição e Justiça aprova a criação de um sistema integrado de avaliação das políticas públicas. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. O presidente da República, Jair Bolsonaro, entregou hoje ao Congresso Nacional a proposta de reforma da Previdência. O texto também foi apresentado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Fórum de Governadores. O presidente Jair Bolsonaro veio ao Congresso trazer a proposta de reforma da Previdência. A entrega foi no gabinete do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Nosso desafio não é ser a favor da nova Previdência, é mostrar a milhões de brasileiros que eles têm sido, nos últimos anos, instrumento de poucas pessoas. A Câmara dos Deputados recebe, com certeza, a proposta mais importante deste governo. Desta legislatura, a 56ª, como disse o ministro Onix, será responsável por escrever uma nova história do nosso país. Reduzir os privilégios, diminuir as desigualdades. Se a proposta for aprovada, a equipe econômica do governo espera economizar aproximadamente R$ 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos. O déficit oficial do sistema hoje é calculado em 292 bilhões de reais. Nós erramos no passado, eu errei no passado e temos uma oportunidade ímpar de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. A proposta também foi apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, no Fórum de Governadores, que aconteceu hoje em Brasília. A reforma foi tema principal do encontro. O texto foi criticado pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. Todas essas regras contra os pobres têm que ser derrubadas, retiradas do texto. Regime de capitalização tem que retirar do texto. Benefício assistencial com valor inferior a um salário mínimo, isso é inadmissível. Mudar a idade para os mais pobres para 70 anos ter acesso é inadmissível. Contribuição de trabalhador rural no valor mínimo de R$600 é um absurdo, é um disparate. Mudar as regras de aposentadoria por deficiência. E passa a exigir o novo texto que a pessoa, para ter aposentadoria por deficiência, tenha contribuição mínima. E defendido pelo ministro-chefe da Casa Civil. A nova Previdência, ela é importante para o país, porque, primeiro, ela separa previdência de assistência. Segundo, ela é fraterna, porque ela reduz a cobrança daqueles que ganham menos. E tem a preocupação da justiça social em aumentar as contribuições daqueles que ganham mais. Essa proposta será debatida agora com o texto apresentado pelos deputados em uma comissão especial e aí a gente terá tempo na Câmara e no Senado para debater o aperfeiçoamento dessa proposta em relação de ouvir a sociedade, debater e com certeza a Câmara e o Senado irão propor as alterações necessárias com base nos anseios da sociedade brasileira. Se as novas regras da Previdência forem aprovadas como quer o governo, a idade mínima de aposentadoria para os homens será 65 anos e para as mulheres, 62. O texto da reforma da Previdência é a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que começa a ser analisada pela Câmara dos Deputados. O caminho da proposta que muda as regras da Previdência começa pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Depois vai para uma comissão especial antes de ir ao plenário. Se for aprovada por 3/5, ou seja, receber 308 votos a favor, ela segue para o Senado, onde também vai ser analisada por comissões e precisa da aprovação de 3/5 da Casa, 49 senadores. A equipe econômica do governo definiu que as idades mínimas serão atingidas depois de um período de transição de 12 anos para mulheres e 10 anos para homens. A partir da entrada em vigor da reforma, haverá uma idade mínima de partida de 56 anos para mulheres
e 60 anos para homens. Ela vai subir meio ponto a cada ano até atingir os 62 ou os 65 anos. Além da idade mínima, a proposta também deve permitir aposentadoria por tempo de contribuição, sendo 35 anos para homens e 30 para mulheres. Essa regra só deverá valer para os trabalhadores que estiverem há 2 anos da aposentadoria na data da aprovação da reforma. Além disso, quem escolher essa opção tem que pagar pedágio de 50% sobre o tempo que falta de contribuição. Outra possibilidade deve ser o trabalhador pedir aposentadoria por um sistema de pontos, que soma idade mais contribuição. O início são 96 pontos para homens e 86 pontos para mulheres. A partir da entrada em vigor da reforma, sobe-se 1 ponto por ano até chegar a 105 pontos para homens e 95 para mulheres. Trabalhadores rurais poderão se aposentar a partir dos 60 anos, com tempo mínimo de contribuição de 20 anos. A aposentadoria dos professores também começa aos 60 anos, mas o tempo mínimo de contribuição será de 30 anos. Para policiais, a idade mínima para aposentadoria ficará em 55 anos, com tempo mínimo de contribuição de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Deputados federais e senadores eleitos depois que a reforma entrar em vigor serão incluídos nas mesmas regras do regime geral da Previdência Social. Para os que tiverem exercendo o mandato, haverá um pedágio de 30% sobre o tempo que faltar de contribuição. Os militares ficaram fora desta proposta. O governo prometeu mandar, dentro de 30 dias, um projeto de lei com regras específicas para essa categoria. O governo quer unificar as alíquotas para servidores públicos e privados até o teto do INSS. Quem recebe até um salário mínimo por mês vai pagar 7,5% de alíquota efetiva. Ela vai subindo progressivamente e poderá ultrapassar 16,79% para quem recebe mais de R$ 39 mil no contra-cheque. Caso o texto seja aprovado desta maneira, o governo prevê uma economia de 1 trilhão e 165 bilhões de reais em 10 anos. O déficit atual na Previdência é de 292 bilhões. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, almoçou hoje com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O assunto? Reforma da Previdência. Conversamos um pouco em relação à proposta que foi entregue na Câmara dos Deputados. Novamente eu me coloquei como presidente de um poder à disposição do Brasil, não é de um governo. E a acessibilidade do presidente de vir à Câmara dos Deputados foi muito bem-vinda pelos deputados federais que eu tive a oportunidade de conversar. E o almoço com ele foi para trocar ideias em relação à condução dessa matéria. O Senado da República entendeu em acompanhar essa matéria, ladeado à Câmara dos Deputados, e agora é acompanhar e debater democraticamente, ouvindo a sociedade e dar uma resposta que o Brasil espera. O Senado só vai examinar a reforma da Previdência após o texto ser votado pela Câmara dos Deputados. Mas as propostas do governo já estão repercutindo na casa. Aposentadorias especiais, idade mínima para homens e mulheres e tempo de contribuição são pontos polêmicos para os senadores. Me parece que tem retrocessos importantes, principalmente para quem participava de um sistema que contribuiu por tempo de serviço e que vai ter que contribuir por um período ainda maior. A contribuição mínima de 40 anos sem dialogar com a idade mínima para poder se aposentar. Eu penso que a questão da idade diferenciada entre homem e mulher, eu sou a favor. Entendo que a mulher tem uma dupla jornada por ter a maternidade e os deveres domésticos. Eu também entendo que esse prazo para ela poder ser aplicada de 12 anos é satisfatório, dá para todo mundo se organizar, se planejar. O homem é menos longevo, né? Eu sempre tenho brincado, né? Eu nunca vi uma excursão de viúvo. De viúvo a gente vê muito frequentemente, né? É uma idade que foi colocada, mas que pode ser alterada para baixo, para cima. Eu acho que provavelmente para baixo. São vários pontos polêmicos. Eu incluiria a questão dos policiais, né? Porque a idade prevista média é de 45 anos para
os policiais. E, portanto, nós temos que estabelecer alguma distinção em relação a determinadas categorias que exercem a atividade de risco, atividade em que, obviamente, fica difícil esperar os 62 anos para a aposentadoria. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira projeto que unificará os dados de pessoas desaparecidas no Brasil. Apenas em 2017, de acordo com o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 82 mil pessoas foram dadas como desaparecidas no Brasil. Para ajudar as famílias com parentes nessa situação, o Senado aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas e reformula o atual Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, coordenado pelo Ministério da Justiça. O líder do governo, senador Fernando Bezerra, chegou a apresentar requerimento para adiar a discussão, mas decidiu atender às manifestações dos senadores para votar o projeto. O Brasil poderá agora participar do sistema, presidente, chamado Alerta AMBA, que é um sistema que faz a unificação, a sincronização de dados, inclusive já estando apto para convênios internacionais como a Interpol e outros mais, no sentido de ter parceria para também promover esta investigação. Eu queria agradecer aos líderes partidários e aos líderes de blocos do governo pela sensibilidade que tomou conta de todos e permitiu que a gente pudesse votar essa matéria na tarde de hoje. Os senadores também aprovaram proposta do Executivo que determina o bloqueio imediato de bens de pessoas e entidades ligadas ao terrorismo. Atualmente, a legislação prevê que esse bloqueio só pode ser feito por meio de ação judicial, o que deixa o processo lento. Essa casa está tomando um posicionamento muito importante dentro da comunidade internacional com relação ao combate ao terrorismo e às atividades internacionais também ligadas ao narcotráfico, que acabam muitas vezes financiando o trabalho de guerrilhas e terroristas por todo o mundo, como já foi denunciado. Conseguimos construir, senhor presidente, um texto que, primeiro, garanta os direitos constitucionais do nosso país. Segundo, garanta a nossa soberania. Terceiro, garanta as garantias individuais e coletivas do povo brasileiro. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que prevê um sistema integrado de avaliação das políticas públicas. O objetivo é verificar não só se o dinheiro foi aplicado, mas se houve benefício à população. A proposta de emenda à Constituição, de autoria da senadora Maria do Carmo, determina a participação dos 3 poderes no sistema de avaliação das ações governamentais. As auditorias operacionais serão feitas pelo Tribunal de Contas da União, com o auxílio de órgãos integrantes dos controles internos de cada poder. O texto vai a plenário. Trata-se realmente de uma PEC relativamente singela, mas de grande impacto, na medida que ela incorpora no rol de competência do Tribunal de Contas da União e também do sistema de controle interno a determinação para que haja não tão somente a fiscalização de recursos financeiros orçamentários, mas mais do que isso, o resultado concreto das políticas públicas mediante auditorias para dar o feedback aos executores e conhecimento da população. Fazendo elogios à proposta, o senador Espiridião Amin disse que apresentou nesta quarta-feira um projeto de lei complementar que prevê a avaliação dos incentivos fiscais concedidos pelo governo. Para que se tenha uma ideia, neste ano nós vamos chegar a 330 bilhões de reais só no orçamento da União. Não se sabe quem foi o beneficiado, não se sabe qual foi o benefício, especialmente quanto a 3 tópicos. Trabalho. Criou trabalho, manteve trabalho. Manter emprego e criar emprego é muito importante. Segundo, deu ao setor competitividade ou apenas se incorporou e se diluiu? E o terceiro, o que o consumidor ganhou com isso? Em reunião nesta quarta-feira, a Comissão de Agricultura aprovou convites para que autoridades do governo venham debater com os senadores diretrizes e programas prioritários para 2019. Devem vir ao Senado a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o presidente do INCRA, Jesus Correia.
Também foi aprovada a criação de uma subcomissão para debater a regularização fundiária de áreas rurais no Brasil. Quais as chances de o texto da reforma da Previdência ser aprovado sem modificações? O programa Cidadania entrevistou Moriael Paiva, do Instituto Ideia Big Data. Ele criou o Previdenciômetro, uma ferramenta que leva em conta as redes sociais, a opinião pública e de parlamentares para traçar um panorama da reforma. As pessoas hoje querem saber, basicamente, tá, mas com quantos anos vou me aposentar? Vou me aposentar ou não, né? Quer dizer, o que muda na minha vida, principalmente quem já está aí num determinado caminho. Eu acho que as questões são muito mais elementares e por isso a necessidade de uma comunicação mais ampla e que privilegie e consiga falar com todos esses públicos. Acho que as pessoas hoje têm muitas dúvidas e nós vimos isso na tentativa de aprovação no final de 2017, ainda no governo Temer, onde as pessoas, existia uma desinformação muito grande, né? A comunicação do governo, acho que falhou também no aspecto de dizer do que se tratava e tratar todos os públicos da forma que deveria para comunicar melhor. Então, acho que as questões são muito elementares ainda, as pessoas têm dúvidas muito básicas, né? Quer dizer, mas eu vou me aposentar ou não, né? Com quantos anos vou, se vou, né? Então, acho que passa ainda por elementos menores de compreensão da massa, que realmente pode fazer uma pressão maior pela aprovação e ser decisivo no caso, né? Para o líder do governo, o senador Fernando Bezerra, a população já está consciente de que é preciso mudar as regras da Previdência Social. E ele defende que todos terão que contribuir para o equilíbrio das contas públicas. Fernando Bezerra espera que a reforma seja aprovada pelo Congresso até o mês de setembro. O senador conversou com a jornalista Renata de Paula sobre o assunto. Olá! Segundo o governo, a reforma da Previdência vai combater privilégios e permitir a melhoria das contas públicas. E nós vamos conversar sobre o assunto com o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. A reforma acabou de chegar, senador. Como que o senhor imagina que vai ser a tramitação? Olha, pela manifestação que ouvimos do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, a expectativa dele é que essa matéria possa estar apreciada em 2 turnos, como exige a Constituição, ali por meados de junho, quando ela então chegaria ao Senado. E o presidente Davi Alcolumbre tem manifestado a expectativa de que a reforma da Previdência possa ser apreciada, deliberada, votada entre 60 e 90 dias. Estamos falando aí de concluir toda a tramitação da reforma da Previdência nas 2 casas por meados de setembro. Levando em conta o pequeno recesso parlamentar. Levando em conta o pequeno recesso parlamentar. E os principais pontos da reforma que o senhor destaca que venha beneficiar a sociedade? É importante para quem está nos assistindo que o Brasil está precisando equilibrar suas contas, ou seja, a gente gasta mais do que a gente arrecada. Isso termina implicando na elevação da dívida brasileira. Hoje ela já representa mais de 76% da riqueza nacional. E quais são os maiores itens de despesa do Brasil? É o serviço da dívida, os juros que a gente paga para poder tomar dinheiro emprestado para tapar os buracos das nossas contas, que dá mais ou menos 400 bilhões de reais por ano, que é o serviço da dívida brasileira, e o déficit da Previdência. A Previdência brasileira tem um déficit estimado, o ano passado, da ordem de 300 bilhões de reais. E fica faltando muito pouco dinheiro para que a gente possa atender às necessidades de 200 milhões de brasileiros. É uma expectativa de que 60% do orçamento da União é destinado à Previdência. Só para você ter uma ideia, esses 300 bilhões é para atender a apenas 34 milhões de brasileiros, que são aqueles que estão aposentados. Se você abrir os números, é para tapar o buraco das grandes aposentadorias. Não é daqueles que ganham até 5.800, é daqueles que ganham mais de 5.800 e que muitas vezes estão recebendo 15, 20, 25, 30. Nós estamos falando aí de parlamentares, estamos falando de juízes, promotores, auditores, é a alta burocracia estatal. Então, nós não estamos conseguindo. Quando tem uma crise econômica, o trabalhador na iniciativa privada é demitido. Ele fica sem salário. No serviço público, você não é demitido. O governo tem que se virar para pagar as contas. E você não pode sequer reduzir salários. Para você ter uma ideia,
Países que não cuidaram do equilíbrio da Previdência, vou citar aqui o caso de Portugal, há 10 anos atrás, Portugal teve que mexer na sua Constituição para reduzir salários, porque não conseguia pagar, porque senão não ia pagar a aposentadoria, nem ia pagar o serviço público. Então, a questão da Previdência é uma questão séria. E as bases para a construção dessa nova Previdência, que foi encaminhada pelo presidente Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, é no sentido de criar um ambiente que possa relançar a economia brasileira. O que é que os brasileiros estão reclamando? Da falta de emprego. As pessoas não têm acesso a salário para manter as suas famílias. E para crescer, a gente tem que cortar os gastos. Para crescer, a gente precisa reduzir as taxas de juros. E para reduzir as taxas de juros, a gente precisa se endividar menos. Portanto, são providências de amplas reformas que serão apreciadas tanto na Câmara quanto no Senado, que nós temos uma expectativa positiva de que a reforma da Previdência possa ser o grande pontapé, a grande arrancada para que a economia brasileira possa crescer 3%, 4% ao ano. O ano passado, a gente cresceu pouco mais de 1% e geramos um pouco mais de 500 mil empregos de carteira assinada. Se crescermos 3, vamos gerar 1,5 milhão. Esses empregos vão chegar para os jovens, para as pessoas de meia idade que estão na fila do desemprego. Então, nós estamos cuidando de algo que representa o interesse nacional. E nessa hora do sacrifício, todos vão ter que contribuir. Agora, é importante que hoje já existe um consenso na sociedade sobre a necessidade da aprovação da reforma da Previdência? Eu não tenho dúvida nenhuma que todos identificam que é importante equilibrar e dar sustentabilidade à Previdência Social brasileira, para que amanhã quem vai para a fila para receber sua aposentadoria termine não encontrando nada. Então é importante construir essa nova Previdência. Então é importante que as pessoas saibam que nessa hora de sacrifício todos terão que contribuir. Aqueles que ganham mais vão ter que contribuir com mais. Aqueles que ganham menos vão contribuir com menos. Portanto, que ela tem que ser justa do ponto de vista social. Eu chamo a atenção que temos que ter um cuidado especial para os trabalhadores rurais, para os benefícios de prestação continuada, porque esses atendem à base social, atendem aos mais pobres. E os mais pobres, na sua grande maioria, moram no Nordeste brasileiro. Então tem que haver um recorte social e um recorte regional para que a gente possa construir a base de um país mais justo e de um país mais igual. Agora, conversando aqui com os senadores, o tratamento dado ao benefício de prestação continuada, ele ainda não ficou da forma eles consideram adequada, né? A partir dos 60 anos, o cidadão passa a receber R$ 400 e integral apenas aos 70. Isso é uma discussão que certamente vai ganhar muito espaço dentro do Congresso Nacional para que a gente possa fazer uma discussão que chegue a um equilíbrio. Na realidade, nós temos que se convencer que todos vão ter que contribuir. Os mais pobres, mas os mais ricos, sobretudo. Os mais ricos, aí é que está a questão de combater os privilégios. Nós vamos ter que acabar. Por exemplo, vamos conversar sobre a questão das alíquotas, né? Que foram criadas alíquotas que vão quem ganha mais vai pagar mais, Vou dar um exemplo, porque quem está nos assistindo é os parlamentares, e os senadores, e os deputados. Pois muito bem, hoje os senadores podem se aposentar com salário cheio. Eles contribuem, se aposentam com 65 anos ou pelo tempo de contribuição, que é 35 anos, e pode se aposentar ganhando R$ 33 mil. Com essa proposta, eles vão ganhar o teto. 39. Eles vão ganhar R$ 39 mil agora, com reajuste. O último reajuste, correto, 39. Agora vão ganhar 5.800, os novos parlamentares. Portanto, vai haver... Mas, senador, os militares, a Previdência dos militares ainda não veio. Mas houve a manifestação do compromisso do presidente, do ministro Paulo Guedes e do ministro Onix, de que essa proposta chega em até 30 dias para ser analisado em conjunto com a tramitação da proposta que já se encontra na Câmara dos Deputados. Em relação, a gente acabou não conversando, né, sobre quem ganha mais
paga mais, que eu acho que é um dos motes, né, da reforma. Da reforma. Como é que o senhor avaliou que ficou essa distribuição? Uma alíquota que pode chegar até 22%, né? Porque tem mais para os mais ricos, para quem está acima do teto constitucional. Porque, na realidade, tem muitas pessoas que têm previdência complementar. Elas já têm uma outra previdência para poder justamente poderem se aposentar com um salário, com uma remuneração mais alta. Então, o que está se dizendo é o seguinte, para que essas previdências públicas, o regime próprio da Previdência, para que ela possa garantir essa aposentadoria integral, a contribuição tem que aumentar, não pode ficar limitada a 14%. Ela pode crescer e chegar até 22% para não gerar déficit. Porque quem está pagando esse déficit? Quem está pagando esse déficit é o governo brasileiro. E quem é que está perdendo quando o governo brasileiro paga? É as pessoas que não recebem escola, que não recebem posto de saúde, que não recebem hospital, que não recebem estrada, que não recebem água, que não recebe assistência social. Para você ter uma ideia, o governo brasileiro investiu no ano passado menos de 50 bilhões de reais e tapou o buraco da Previdência com 300 bilhões. Ora, 34 milhões levaram 300 bilhões e 200 milhões de brasileiros ficaram com um pouco mais de 46 bilhões de reais. Isso está errado. Isso não se sustenta. Por que é que o Brasil ainda não é um país desenvolvido? Porque não tem investimento. A gente precisa fazer mais e mais estrada, mais e mais aeroporto, mais e mais portos. A gente precisa expandir a banda larga. O país precisa se conectar, precisa ter investimentos em banda larga para que os estudantes possam ter acesso nesse mundo conectado, digital, que está transformando as sociedades. E a gente aqui com a velocidade de banda larga que estamos perdendo feio, com a cobertura precaríssima. Imagine no Nordeste, no interior, na zona rural, o jovem, o adolescente, a criança não tem direito a ter acesso à banda larga, à rede digital, fica atrasado nos seus conhecimentos e a gente sendo passado por trás. Então, na realidade, tem decisões que serão duríssimas, decisões duríssimas que terão que ser tomadas e essa é a proposta que o presidente Bolsonaro, depois de uma eleição que teve o apoio de mais de 55 milhões de brasileiros, colocou isso na campanha e está apresentando essa proposta para poder dar a chance do país se reencontrar com o seu crescimento. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.